Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Nessa videoaula a gente vai continuar a ver sobre o cristianismo. Então vimos na última aula o surgimento, os impactos na filosofia do surgimento do cristianismo de modo geral, e a gente viu um pouco sobre o amor, como chegou no amor ágape, até o exercício foi sobre isso, sobre amor. E beleza, vamos ver agora um pouco mais dessa trajetória do cristianismo ganhando força aí na história do pensamento. Bom, então ele vai surgir lá em Roma e a gente divide ele, pelo menos até o período medieval, em três partes. O primeiro período é o dos padres apostólicos, depois padres apologistas e, por último, a patrística. Nessa videoaula a gente vai ver apenas os padres apostólicos e os apologistas. A patrística, que é essa última fase aí, eu vou deixar para passar na próxima videoaula, beleza? Então vamos lá. Quem foram esses tais aí de padres apostólicos? Então, são os discípulos diretos dos apóstolos de Jesus, certo? E a preocupação deles, no primeiro momento, era mais, não só, mas era mais com a moral, com os costumes cristãos, passar a mensagem para as pessoas dos costumes cristãos, de como é agir bem segundo a filosofia cristã. Então esse é um primeiro momento aí. O segundo, já no século II, padres apostólicos do século I, no século II, os padres apologistas, a gente observa aí um combate desses padres com os filósofos. Eles então defendiam o cristianismo, combatendo as ideias com os filósofos. Eles têm esse ar mais de defesa e de defesa do cristianismo e atacando aí as filosofias. E a última escola, que a gente vai ver só na próxima aula, patrística, do século III até o início da Idade Média, é a escola dos padres da igreja, que são os responsáveis pela criação da base da filosofia cristã. Ou seja, é na patrística que se consolida a base da filosofia cristã. Essas duas primeiras que a gente vai ver nessa aula é o percurso até chegar na patrística, e aí sim o pensamento está mais maduro e forma-se a base da filosofia cristã. Então, vamos lá, eu vou passar um filósofo do período dos padres apostólicos e um filósofo do período dos padres apologistas para vocês terem uma noção de como funcionava aí. Então, o primeiro nome que a gente vai ver é o cara chamado Filon de Alexandria, de Alexandria cidade, Filon o nome dele, que nasceu aí. Alguns dizem, alguns documentos apontam para que ele nasceu em 10 a.C., outros 20 a.C. Eu coloquei 10 aqui, mas só para vocês saberem que pode ser que vocês encontrem fontes que vai dizer que ele nasceu em 20 a.C., tá? E morreu no ano 50. Então ele pertence aí aos padres apostólicos, e o Filon, ele foi o primeiro a fundir a filosofia grega com a teologia, Theo, Deus, logia, estudo de Deus. E aí eu vou fazer vocês pensarem aí. Imagina só, como devia ser se vocês fossem esses padres apostólicos querendo falar da filosofia cristã para os outros povos. Uma coisa é falar para um povo que não conhece filosofia. E outra coisa é você colocar a filosofia cristã conversando com gregos que já têm uma cultura filosófica. É muito mais difícil convencer esse tipo de povo, certo? Um povo que já trabalha com pensamento racional, que já trabalha com o logos, que é o discurso racional. Então, para convencer os filósofos, esses padres tiveram que tentar entender a filosofia deles, entender como eles pensam, para aí sim conseguir conversar com eles. E o Filon foi o primeiro cara que conseguiu fundir a filosofia grega com a teologia. O que os gregos chamavam de logos, esse discurso racional, o Filon falou aí que o logos nada mais era que a mente de Deus. E eu escrevi em azul aqui uma frase do Filon para vocês entenderem aí como é que ele usou o logos como sendo a mente de Deus. Ele coloca o seguinte: ora, assim como a cidade previamente constituída no íntimo do arquiteto não tem lugar fora dele,
mas estava impressa na alma do artesão, assim também o mundo constituído a partir das ideias não poderia ter outro lugar senão o Logos divino que as pôs em ordem. Ou seja, antes o artesão construir a cidade, ela só existe na mente dele. Ela não existe fora da mente dele, como ele está dizendo aqui. E ele está dizendo que foi dessa forma que Deus fez o mundo. O mundo já estava feito no Logos, na ideia de Deus, antes dele pôr em prática. Assim como o artesão constrói a cidade, que ele já pensou previamente, que ele já arquitetou em sua cabeça antes de colocar em prática, antes de construir. E aqui ele conversa um pouco com Platão, veja bem, com a filosofia do Platão. Ó. E, se alguém quiser fazer uso de termos mais despojados, poderá dizer que o mundo inteligível, que é o mundo das ideias do Platão, não é outra coisa senão o Logos de Deus entregue já à criação do mundo. Pois a cidade inteligível não é outra coisa senão o raciocínio do arquiteto entregue já ao plano de construir a cidade. Ou seja, ele bebe da filosofia do Platão e ele faz o mundo inteligível do Platão ser o mundo do Logos no sentido de mente de Deus. Então, olha aí, ele buscou entender a filosofia dos gregos para ir conversar com eles. Entendeu? Ele transforma as formas platônicas, né, que já era algo muito estudado pelos gregos, e falou, isso aqui que ele quer dizer não é nada mais do que o pensamento de Deus. Ele só usou um termo mais despojado. Ó. Se alguém quiser fazer uso de termos mais despojados, poderá dizer mundo inteligível. Mas ele diz que o mundo das ideias do Platão nada mais é do que a mente de Deus. Assim como ele deu o exemplo aqui do arquiteto antes de construir a cidade. Então vimos o Philon, que falou que pertencia ao grupo dos padres apostólicos, e agora a gente vai ver o filósofo chamado Tertuliano, que faz parte aí dos padres apologistas, ou seja, os que brigam contra a filosofia, certo? E o Tertuliano ele vai dizer que a fé e a razão são inconciliáveis. E esse debate de fé e razão ele vai durar aí bastante tempo. A gente vai ver ele por todo o período medieval. Né? E o Tertuliano começa falando que é inconciliável. A fé faz com que nós cheguemos à verdade por meio de Deus, né? Ter fé em Deus. E a razão, ele vai ver a razão como um obstáculo. E olha aqui essa frase dele, que fica mais claro. Ele vai dizer o seguinte: qualquer operário cristão já encontrou a Deus e dá testemunho dele, respondendo por suas ações a todas as perguntas que se lhe possam fazer a respeito de Deus. Ou seja, se pegar um operário, alguém comum ali, e você perguntar de Deus, o cara fala, não, conheço, eu tenho fé, Deus existe, tal, Deus quer que hajamos assim, assim, assim. Agora ele vai dizer, Platão, ao contrário, né, Platão, um filósofo, um cara que usa bastante razão, Platão, ao contrário, afirma não ser fácil encontrar o arquiteto do universo. E, mesmo que se tenha encontrado, declarar ser difícil. Eu acho que eu comi alguma parte aqui, mas ele quer dizer, mesmo que se encontre, fazer todo mundo conhecer, né, fazer ele ser conhecido de todos, é algo difícil. Aí ele vai dizer, pô, para um operário é fácil. E já o Platão, um filósofo gigante, acha que é difícil, né, apontar o arquiteto do universo e acha que as pessoas também vão ter dificuldades em aceitar. E vai dizer, na verdade, por que Platão tem essa dificuldade? Porque para ele a razão é um obstáculo à verdade, é um obstáculo a Deus. E a fé é o caminho correto para o divino. Né? E é interessante a gente pensar como que esses primeiros padres falam bastante de Platão, porque a filosofia platônica ela corrobora bastante com o pensamento cristão. Né? Pensa bem, a filosofia cristã diz que tem esse mundo, o mundo terreno, e que tem o reino dos céus, né? O paraíso, onde tudo é perfeito. E o Platão tem aquela ideia, né, do mundo sensível sem perfeito, já o mundo das formas é o mundo perfeito, né? Que a gente viu que o Philon falou que era o Logos divino, né?
Já o Tertuliano fala que ele não encontra o arquiteto, porque embora o Platão tenha falado desse outro mundo, ele não fala quem fez o mundo. Ele não fala sobre isso. Inclusive tem um filósofo que a gente vai ver na próxima aula, chamado Santo Agostinho, e ele diz o seguinte: Platão chegou às portas do céu, mas não abriu a porta. Ou seja, Platão construiu toda uma base para a filosofia cristã, mas não abriu a porta, não chegou a falar quem fez, não chegou a propor a ideia de um Deus criador, mas forneceu toda a base. Mundo sensível e imperfeito, paraíso, mundo inteligível, mundo perfeito, né? O mundo onde está o belo. Para finalizar, eu coloquei aqui uma frase do Epicuro, filósofo que a gente já viu, né, dentro do período da filosofia helenística, só para vocês verem como que era difícil para esses padres apologistas combaterem com esses grandes filósofos, né? Então aqui é uma pergunta que o Epicuro faz, né? Vamos observar. Epicuro diz o seguinte: Deus ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não quer, ou ainda não quer nem pode, ou quer e pode. Se quer e não pode, é impotente, o que é impossível em Deus. Se pode e não quer, é invejoso, o que do mesmo modo é contrário a Deus. Se nem quer nem pode, é invejoso e impotente, portanto nem sequer é Deus. Se pode e quer, o que é a única coisa compatível com Deus, de onde provém então a existência dos males? Por que razão é que não os impede? Se ele pode e quer impedir o mal, por que ele não impede? Olha a pergunta que o Epicuro faz. E eu queria deixar isso como atividade para vocês. Eu vou deixar duas perguntas. Primeiro, essa aqui do Epicuro, eu quero que vocês tentem se colocar como os padres que estão defendendo o cristianismo e o que vocês responderiam para o Epicuro, né? Ou seja, se Deus é bom, se Deus é o bem, ele é o ser supremo, o ser mais forte, por que tem maldade no mundo, né? Se ele pode combater o mal e ele deve querer, já que é Deus, por que o mundo é mal, né? Aí eu quero que vocês se ponham no lugar dos padres cristãos para tentar responder, né? Então, mesmo que vocês aí sejam ateus ou que creem ou que sejam de uma religião diferente, acreditam em outro tipo de Deus, eu quero que vocês tentem se colocar no lugar desses padres cristãos e como que vocês acham que daria para responder, né? Claro que vocês também podem achar, acho que não dá, acho que não faz sentido, né? Mas eu quero que vocês tentem. E a segunda coisa que eu vou perguntar é se vocês concordam com o Tertuliano de que a fé e a razão são inconciliáveis. Você acha que ele está certo? Você acha que não dá para conciliar fé e razão? Né? Tem que ser ou uma coisa ou outra? Então vou deixar essas duas questões de atividade para essa semana. E qualquer dúvida, manda mensagem e a gente vai se falando. Valeu!